Quando eu era uma criança, bem pequena, eu tinha muito medo dos monstros que se escondiam debaixo da cama. Claro que isso era o pretexto perfeito para correr e pedir abrigo lá na cama dos meus pais. Bom, meu pai era viajante, trabalhava viajando algumas noites. Se por acaso ele estivesse em viagem, minha mãe deixava que eu dormisse lá. Mas se o meu pai estivesse em casa, não tinha acordo. Minha mãe dizia que meu lugar era na minha cama e fechava a porta. Meu pai me levava para a cama, eu rapidamente corria para a porta, ficava lá, por favor, deixa eu dormir aí. E minha mãe, volta para sua cama. Eu dormi muitas noites chorando na porta do quarto dos meus pais. E o meu pai pacientemente me pegava no colo e me levava de volta para a cama. E ele me dizia que eu podia dormir tranquila. E eu, insistentemente, lhe dizia com muita certeza que, pai, não dá para dormir. Você não sabe, tem um monte de monstros debaixo da cama. Eu fico escutando, pai, e eles ficam falando. Eles ficam falando e eles estão planejando. O que é que eles estão falando, Rubinha? Eles estão planejando, pai. Basta que eu feche os olhos para que eles, se eu dormir, eles vão me atacar. E aí eles vão me devorar, pai. Não dá para dormir aqui. Os monstros são muitos monstros, pai. Tem um monte de monstro debaixo da cama. Por favor, não me deixa dormir aqui sozinha, pai. Eu tô com medo. Eu tinha muito medo dos monstros debaixo da cama. No começo, o meu pai me dizia que não tinha monstros. Me deixava lá, fazia uma oração por mim e voltava para o quarto dele. Dava pouco tempo, eu estava lá na porta. Dormia no chão. Meu pai me pegava e me levava de volta. Até que um dia, o meu pai teve uma ideia iluminada. Talvez fosse. Às vezes ele me contava histórias. Às vezes ele ficava ali um tempo conversando comigo até que eu pegasse no sono. Mas naquele dia o meu pai disse que tinha um truque infalível. Ele me disse que os monstros morriam de medo dos anjos. É que os monstros, eu tinha muito medo do escuro, então eu falava, dá para deixar uma luz acesa? Mas as luzes que ficavam acesas eram distantes demais. E ali onde estava a cama, tudo ficava assim escuro. Era pouca luz que chegava. Não era suficiente para espantar os monstros debaixo da cama. Então o meu pai disse que os anjos, eles eram seres iluminados. E que os monstros morriam de medo dos anjos. Ora, pois. Então, naquele dia, o meu pai me ensinou um segredo. Ele disse assim: olha, basta que você faça uma oração, peça para que os seus anjos da guarda fiquem aqui do seu lado, que os anjos fiquem bem pertinho da sua cama. Assim, você não vai ver, mas os monstros vão ver a luz dos anjos e eles não vão ter coragem nenhuma de sair de lá debaixo da cama para te atacar quando você dormir. Você vai poder dormir tranquila e os monstros é que vão ficar morrendo de medo lá embaixo. Hã? Monstro sente medo? Segundo meu pai, sim. Até monstros sentem medo. Medo dos anjos iluminados que guardam o sonho de crianças. Hoje, eu ainda, mesmo crescida, ainda tenho medos. Vários deles, um punhado. Basta que algo novo se aproxime que parece que eu tô lá de novo. Aquela menina pequena, tremendo de medo dos monstros debaixo da cama. Mas a cama agora é quase que o mundo inteiro. Qualquer coisa nova que se apresente, eu me sinto de novo aquela menina morrendo de medo de monstros. Mas hoje, enquanto eu me preparava, resgatando as memórias da jornada de trabalho do meu pai,
Estava estendendo roupa no varal, quando de repente aparece para mim uma notificação no YouTube. E era uma história contada por uma contadora chamada Andy Rubinstein. E ela contava a história que se chama O Monstro. Enquanto eu ouvia a Andy falar e contar essa história do monstro, eu comecei a dar risada sozinha e me lembrei dessa história dos monstros que habitavam debaixo da minha cama. Ora, pois, quem diria que tempos depois eu me tornaria contadora de histórias, educadora, e essa história dos monstros debaixo da cama eu contei por muitos anos para os meus alunos, em noite do pijama, contei nos acantonamentos da vida, e para cada um deles, a gente às vezes sentava na beira da cama, eu segurava a mãozinha deles e dizia: faça uma oração, a sua, do jeitinho que você quer. E pede que um anjo protetor fique aqui do seu lado, iluminando e espantando os monstros. Você pode ter certeza que o monstro vai ficar morrendo de medo e você vai dormir tranquila. Acendo a chama das lembranças. Acendo a chama das lembranças da minha própria jornada, das minha história, das histórias que me contou meu pai. E nessa chama eu encontro a coragem. E eu permito que os anjos me rodeiem e velem cada um dos meus sonhos, para que assim, imbuída de coragem, eu me permita descansar e me permita realizar cada um dos mais bonitos sonhos que tive de lá para cá. Assim, eu vou iluminando e deixando os monstros para lá, decidida que nenhum monstro, por maior que seja, se torne maior do que a minha vontade de realizar. E você? Também tem monstros que te perturbam por aí? Debaixo da cama, na escuridão, na incerteza de algo que se apresenta novo? Benditas sejam as histórias e bendita seja a palavra do contador de histórias, que ilumina os pensamentos e que nos lembra que a coragem pode vir de lugares muito simples. Que a sua coragem seja iluminada para que você mande para bem longe os monstros que perturbam a sua alma. Eu sou Rúbia Gomes e hoje sou contadora de histórias. E aqui eu gravo direto da garagem das histórias, onde me preparo para mais um passo importante da minha jornada.